Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre a fluvoxamina, que é uma medicação da classe dos antidepressivos ansiolíticos, que, diferente de outros remédios, atua no receptor sigma-1. Então, eu vou explicar para vocês como essa medicação funciona e quais são as suas principais indicações. Então, vamos lá. A fluvoxamina é uma medicação da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Ela atua aumentando a disponibilidade de serotonina nos circuitos cerebrais, tendo efeitos ansiolíticos e antidepressivos. Outras medicações da mesma classe incluem a fluoxetina, a sertralina, o escitalopram, o citalopram e a paroxetina. Agora, diferente das outras medicações, a fluvoxamina também atua no receptor sigma-1. Ela bloqueia esse receptor. Dessas outras medicações que eu falei, a única que também tem ação no sigma-1 é a sertralina, mas de uma potência bem mais baixa do que a fluvoxamina. O bloqueio desse receptor está associado a efeitos ansiolíticos, os pacientes têm uma melhora de sintomas ansiosos, então em qualquer síndrome ansiosa, essa medicação geralmente tem um bom efeito. Por bloquear esse receptor também, os efeitos da ansiedade geralmente são mais rápidos, os pacientes têm melhora dos sintomas mais rápidos do que em outras medicações. E também tem uma boa resposta em pacientes com depressão, com sintomas psicóticos. As principais indicações do uso da fluvoxamina são transtorno depressivo, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade social, também conhecido como fobia social, o transtorno de ansiedade generalizada, o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Os pacientes com TOC geralmente têm resposta muito boa à fluvoxamina, com uma taxa de remissão importante, e o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. A fluvoxamina é vendida nas apresentações de comprimidos de 50 e 100 miligramas. As doses usuais são de 50 a 300 miligramas ao dia, que é considerada a dose máxima. Geralmente a gente começa com doses mais baixas, muitas vezes 50 miligramas ou até mesmo metade do comprimido de 50, ou seja, 25 miligramas ao dia, e vai ajustando de acordo com a necessidade. Esses dois são os nomes comerciais que são encontrados nas farmácias. Entre as vantagens, a fluvoxamina é uma medicação excelente para pacientes que têm transtorno depressivo associado a transtornos ansiosos. Então, não é incomum a gente ver no dia a dia pacientes com depressão que também apresentam ansiedade generalizada, transtorno do pânico ou TOC. Então, muitas vezes é uma medicação que pode ajudar nos dois transtornos. Outra vantagem importante é a menor disfunção sexual quando a gente compara com os outros antidepressivos. Não é que essa medicação não cause disfunção sexual, pode causar, mas é bem menos do que outros antidepressivos, como, por exemplo, a paroxetina, que tem um efeito maior nessa parte sexual. E, como eu falei antes, esse bloqueio do receptor sigma-1, que pode trazer vantagens importantes, principalmente para a ansiedade e para a depressão com sintomas psicóticos. Além disso, o bloqueio do receptor sigma-1 pode também causar um pouco de sonolência. Então, aqueles pacientes que são muito ansiosos e têm insônia podem se beneficiar desse efeito do bloqueio do receptor sigma-1. Algumas dicas de uso incluem sempre iniciar a medicação em doses baixas, a maioria das vezes 50 miligramas. Eu gosto, às vezes, de iniciar meio comprimido de 50 miligramas, ou seja, 25 miligramas, e a gente vai ajustando de acordo com a necessidade. Muitas vezes eu começo 25 miligramas, depois de uma semana ou 15 dias aumento para 50, e a gente vai vendo se vai precisar chegar a 100, 150, 200 miligramas, de acordo com a resposta clínica de cada paciente. Como alguns pacientes têm sedação com essa medicação, muitas vezes ele pode ser usado à noite, que vai ajudar no sono também, tá? Mas outros pacientes preferem usar pela manhã. A dose pode ser dividida, pacientes que têm alguma intolerância, às vezes preferem usar meio comprimido de manhã e meio à noite, isso pode ser feito também. E sempre lembrando que pacientes idosos sempre iniciar com doses mais baixas e fazer um ajuste mais gradual, porque os pacientes idosos são mais sensíveis aos efeitos das medicações. Alguns efeitos colaterais mais comuns incluem sedação, fadiga, alguns pacientes têm uma sudorese excessiva, alterações gastrointestinais como constipação, diarreia, alguns pacientes apresentam boca seca, perda de apetite, náusea. Geralmente esses sintomas são mais comuns no início do tratamento, mas tendem a resolver depois de alguns dias ou algumas semanas. Alguns pacientes podem apresentar tremor, dor de cabeça, tontura, e como eu falei antes, a disfunção sexual, que é bem menos comum do que outros antidepressivos ansiolíticos. Em relação às contraindicações, sempre que vocês forem usar qualquer remédio, é importante avaliar se tem interação com outras medicações. Então, a fluvoxamina não deve ser usada em pacientes que usam inibidores da monoaminoxidase, a tioridazina ou a pimosida,
a tizanidina, a linezolida, que é um antibiótico, o Halmeteon, que é uma medicação usada para depressão e para insônia também, não deve ser usado juntamente com a fluvoxamina. E raramente alguns pacientes podem apresentar alergia à fluvoxamina. É um evento muito raro, mas se o paciente já teve alergia, não deve usar novamente essa medicação. Então, eu espero que eu tenha esclarecido alguma dúvida de vocês. Quem tiver qualquer outra dúvida, pode deixar aqui embaixo, que eu vou tentar responder as perguntas. Quem gostou desse vídeo, por favor, dê o like e se inscreva no nosso canal. Obrigado e até mais.